O Flamengo pega neste sábado, enfrenta amanhã o Macaé pela Taça Rio, mas o Flamengo está numa situação tranquila no Carioca e tem compromisso na quarta-feira contra o Emelec pela Libertadores. Então, o técnico Paulo César Carpegiani vai poupar a maior parte dos titulares. O Álvaro Loureiro acompanhou o último treino do Flamengo lá no Ninho do Urubu e chega com as informações para a gente. Amigos dos canais Fox Sports, sexta-feira de trabalho no CT Ninho do Urubu. Os jornalistas puderam acompanhar só o finalzinho da atividade. E uma imagem chamou a atenção, a do colombiano Orlando Berril correndo em volta do gramado. O jogador se recupera de uma grave lesão no joelho e deve levar alguns meses para voltar a jogar. Quem falou na entrevista coletiva foi Lucas Paquetá, jogador que vive uma ótima fase no clube. Tem momentos que um vai acabar sobressaindo mais que o outro e é por isso que a gente tem um elenco, né? Para quando um não estiver bem, o outro está ali ajudando e é isso que eu venho procurando fazer. Eu recebo o apoio aqui de todos os jogadores, da comissão, da diretoria e cada um tentando fazer o melhor de si dentro do campo para ajudar o Flamengo, né? O Flamengo vive uma situação bem confortável no campeonato estadual. Já venceu a Taça Guanabara e lidera o grupo B da Taça Rio com 9 pontos. Até por isso, Carpegiani deve poupar os seus principais jogadores no Carioca, pensando no confronto da próxima semana contra o Emelec no Equador, pela Libertadores da América. Independente do atleta, do jogador, é mais uma oportunidade para aqueles que não estão atuando e entrar para dar o melhor de si para ajudar o Flamengo. E a rapaziada que ficar aqui descansando, vai estar treinando, vai estar se preparando para o grande jogo de quarta. Macaé e Flamengo jogam neste sábado às 7h30 da noite no estádio Moacirzão, do CT Ninho do Urubu, com informações do Flamengo, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Obrigado, Álvaro Loureiro. Informações do Flamengo e o Paquetá na entrevista coletiva. Ele é um dos principais jogadores, dos titulares, é o único que vai pegar o Macaé. É hoje o principal jogador do Flamengo? É isso que eu ia falar para você. Para mim, ele é o principal jogador do Flamengo. É o melhor jogador do Flamengo. Paquetá e mais 10? É isso. Não precisa usar essa expressão, porque vai dar um peso ao menino que ele não precisa carregar nesse momento. Mas ele está ajudando muito o Flamengo. Ele é o jogador mais efetivo, mais participativo, mais regular. Qual foi o jogo que o Paquetá jogou mal nessa temporada? Ele é sempre o melhor do time. Nos últimos jogos... Se ele não é o melhor, ele é sempre um dos melhores. Ele está sempre ali, ele tá num alto nível porque está confiante, titular, tem a moral com o torcedor. Ah, mas e o Diego Everton Ribeiro? Ele não tem a fama deles, é verdade. Ele está começando a construir, dois, né? Mas está jogando mais do que os dois. Tanto que começa a despertar interesse. O Besiktas veio fazer uma proposta. Gente, calma, mas ele vai despertar a cobiça do mercado europeu. Agora, ele nessa entrevista, e hoje pela manhã eu estava ouvindo, a gente fez o Bom Dia Fox, ele falou do Júlio César, da importância de ter o Júlio César no grupo. Como é bom ter um cara como o Júlio César, que a gente reverencia, está do nosso lado. Então, como foi boa chegada de um cara com nome, com peso, para dividir com esses moleques. O Paquetá é um menino, Vinícius Júnior é outro menino, Lincoln é outro menino que o Tite já está observando, que a Sara teve ontem lá, trazendo essa informação. Teve o contrato renovado até 2023. 2023, com a multa vai esperar 100 milhões, enfim. Eu acho que o Paquetá é nessa trinca aí. O Paquetá já merecia ter uma chance na seleção? Então, você sabe que eu tenho pensado muito sobre isso. Ele levou o Diego, não estava jogando nada no passado? Assim, vamos lá. Quem está jogando mais, o Paquetá ou o Diego? Paquetá. O Paquetá. Se o Tite está pensando no Diego na seleção, por que não pensar também no Paquetá? A lógica. Mas ele tem um argumento. Ele diz que o Diego não pesa a camisa da seleção. Será que não vai pesar o Paquetá? Não tem tempo para isso, né? Pera. Aí... Não, esse não é o argumento do Tite? Então. O Tite fala isso. Então convoca o Paquetá para os jogos agora contra a Alemanha e Rússia e vê se para sentir. Porque ele diz isso do Diego. Ele falou, não Diego... pesa, não. Agora com essa... Ele foi da base, lógico que no profissional é diferente, mas ele foi divisões de base... Com essa tecnologia das novas camisas... Evaporação. Mas assim, entendeu? A lógica é essa. Se o Paquetá está jogando mais do que o Diego, então dê uma chance para o Paquetá. Não acho que seja ainda pro Paquetá a seleção nesse momento. Mas com a Copa está muito em cima. Se a gente estivesse em 2016 falando em 17 agora... teria uma temporada inteira para o Paquetá mostrar o talento que ele tem. Mais testado, né? Agora, não sei, tem ainda a final do Carioca, tem mais Libertadores, tem início de Campeonato Brasileiro, a convocação final só acontece em maio.
Nós temos aí mais 2 meses e meio, 2 meses e meio são jogos e mais jogos. De repente, normalmente tem um garoto nessas convocações de Copa, Por que não? Por que não? Será que não pode ser o Vinícius Júnior? Bismarck foi em 90, o Ronaldo foi em 94. Kaká em 2002. Mas aí o Paquetá tá à frente do Vinícius Júnior. Não é assim, tentando encontrar uma... Até porque ele tá... Bom, mais velho. Mas se ele tá jogando mais que o Diego e o Tite tá vendo o Diego, de repente o Tite pode achar que o Vinícius Júnior também tá à frente do Paquetá. Não necessariamente o técnico da seleção precisa convocar o jogador que é titular absoluto do clube. Lembra do André Cruz? Sim. Ele era reserva porque tinha um litígio, jogou na Ponte, jogou aqui no Flamengo. Então ele ficou um tempão sem jogar uma partida e era convocado constantemente para a seleção e entrava e jogava bem. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que, assim, tem que ter calma com o Paquetá. Talentosíssimo, tem que lapidar esse cara porque ele pode ser um grande nome da seleção em 2022. E um detalhe legal nesse VT que a gente mostrou agora do Álvaro, o Berrio já voltando a treinar, né? Muito legal, assim. Claro que é um período de transição, vai ali no campo, volta na... Uma perguntinha, e Marlos? Por que trouxeram? Marlos Outra Rueda perguntinha. Não joga. Não precisava. É uma discussão que eu tenho. Não foi nem relacionado para esse jogo agora. O Flamengo joga com um time alternativo, problemas particulares. Ele teve. Assim, eu acho que foi acompanhar o nascimento da vida. Ele não diz estou aqui. E foi liberado. Ele não está aqui. Mas ainda não estreou culpa. ainda. Ele não tem culpa. Assim, eu só acho que foi uma contratação desnecessária. O Flamengo tem na base um garoto que ele possa utilizar. Não era um recurso, você precisava investir. Ah, mas veio de graça. Não importa, tem um salário. O salário não custa. Mas a gente sabe por que veio. Veio indicado pelo Rueda, aí aconteceu toda aquela confusão e na hora que já tinha assinado não tinha como voltar atrás mais. Né? E não tem como ser utilizado, não tem essa carência até no elenco do Flamengo, tanta disputa por posição, o Marlos fica sem espaço, né? Porque se você empurrar o Marlos na fila, você tira um garoto. Tira o Vinícius. Tira o Vinícius. Você tira o... Tem um menino do lado direito que joga, vou lembrar o nome dele, não é? O Jean Lucas é meia. Tem um outro menino, vou lembrar, Lucas Silva, pode ser? Lucas Silva. Que é um menino que está aparecendo. Se você tira esses meninos, por exemplo, na lateral direita, ou é Pará ou Rodinei? Pará ou Rodinei? Ah, joga o Rodinei, daqui a pouco joga o Pará. E o Clebinho? O menino não vai ter uma chance. Ah, daqui a pouco você traz o Edilson, vamos dizer, um outro jogador, renomado. Aí o Clebinho vai para 4º lugar. Ele vai ficando para trás. Ele não tem chance. Você tem que aproveitar. O Flamengo tem jogadores na base para serem aproveitados. Ah, faz um time de garotos? Não. Mas você tem que começar num time que vai certinho, encaixar um Paquetá, daqui a pouco bota um lateral direito que está indo bem. Isso se chama efeito Viseu. Sim, o Viseu estava explodindo, era o segundo do Guerreiro, o Flamengo traz o Leandro Damião. Aí você desanima o garoto. Tira o espaço do Viseu. E desanima o garoto. O Viseu vai embora agora, foi contratado pela Udinese. Assim Na metade do ano, já pode o Flamengo definir aí se vai continuar com o Guerreiro ou não. Se continuar com o Guerreiro, o Lincoln vai ter menos espaço, porque você tem Guerreiro, você tem Henrique Dourado, os dois estão disputando uma posição, imagino eu. E aí o Lincoln só vai ser a terceira peça. Mas ele tem 17 anos. Nessa fila, ainda. Ok, mas com 20 anos, você tirar essa segunda chance, aí eu acho que... Acaba ficando para trás. Foi o Conca ano passado. Se o Conca jogasse, o Vinícius Júnior e o Paquetá não entrariam. Se o Conca... Ainda tem o Giovani, que a gente nem fala, hein? Tá esquecido no elenco. Falar do Corinthians, antes de fechar aqui o Rodada Fox, uma notícia ruim para o torcedor corintiano. E olha, o Flamengo encara o Macaé neste sábado pelo Campeonato Carioca com uma escalação muito provavelmente alternativa. Sim, isso porque a cabeça já está no Emelec, adversário do meio de semana pela Comebol Libertadores. Na sexta-feira do Flamengo, jornalistas só no finalzinho do treino. Sexta-feira, de boas notícias, deu para ver Orlando Berrio correndo no campo. O colombiano segue se recuperando de uma grave lesão no joelho e ainda deve levar alguns meses para voltar a jogar. Também foi dia de valorizar a base. Os pais do atacante Lincoln estiveram no CT para a renovação de contrato do jogador, que ainda é menor de idade. Lincoln vai ficar no Flamengo até 2023 e terá uma multa rescisória que gira em torno de 50 milhões de euros. Por falar nos garotos do Ninho, na entrevista coletiva, outro jovem em ótima fase. Tem momentos que um vai acabar sobressaindo mais que o outro e é por isso que a gente tem um elenco, né? Para quando um não estiver bem, o outro está ali ajudando e é isso que eu venho procurando fazer. Eu recebo o apoio aqui de todos os jogadores, da comissão, da diretoria e cada um tentando fazer o melhor de si dentro do campo para ajudar o Flamengo, né?
Apontado por muitos como um dos nomes mais promissores do atual elenco, Paquetá conseguiu se firmar no time na última temporada, sob o comando do técnico Reinaldo Ruedo, com quem ele mantém contato até hoje. Fui feliz em aproveitar, né? Ganhei a confiança do treinador. É um treinador que ainda assim a gente troca mensagem, ele me passa bastante apoio, torce por mim, né? Assim como todos do elenco. E também fico na torcida por ele. Como eu já disse, independente de onde ele estiver, eu vou estar torcendo. Na última rodada do estadual, teve mais uma boa atuação e teve golaço de falta. A fase está tão boa que Paquetá teve que responder até sobre seleção brasileira. Acho que eu já tive a realização de um sonho, que é vestir a camisa do Flamengo. E todo jogador sonha em vestir a camisa da seleção principal, né? É um sonho que eu tenho, eu trabalho devagar na minha. E um dia, se Deus quiser, se for preciso, vai ser uma gratidão enorme. Campeão da Taça Guanabara e líder do Grupo B da Taça Rio com 9 pontos, o Flamengo deve preservar seus principais jogadores no Campeonato Carioca, para evitar uma viagem desgastante. O time que vai entrar em campo em Macaé nesse sábado deve ser bem alternativo. Isso porque na semana que vem, o clube tem pela frente um duelo duríssimo pela Libertadores da América. No Equador, o Flamengo vai buscar sua primeira vitória na competição continental, diante do Emelec. É mais uma oportunidade para aqueles que não estão atuando e entrar para dar o melhor de si para ajudar o Flamengo. E a rapaziada que ficar aqui descansando, vai estar treinando, vai estar se preparando para o grande jogo de quarta. Paquetá está na delegação que viajou a Macaé. Será mais uma oportunidade para se manter em plena evolução. O Flamengo finalizou sua preparação para o duelo contra o Macaé pela Taça Rio nesse sábado. Carpegiani deve apostar num time alternativo, de olho na Copa Libertadores da América. E agora a gente fala de um jovem atacante do Flamengo. Paquetá quer a seleção e o Besiktas quer Paquetá. O jogador está na mira do time turco e o valor da negociação seria algo astronômico. Olha só. Está aí no nosso site, no foxsports.com.br. A imprensa turca já crava que o Besiktas deve fazer uma proposta ao meia do Flamengo na próxima janela de transferências. O valor deve girar em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a quase 40 milhões de reais. Aos 20 anos, Paquetá é um dos destaques na temporada. Na última quarta-feira, ele marcou um dos gols na vitória de 3-0 sobre o Boa Vista. E o Flamengo encara o Macaé neste sábado pelo Campeonato Carioca, provavelmente com um time alternativo. Isso porque já está com a cabeça no Emelec, adversário do meio de semana pela Comebol Libertadores. Olha, prestes a se aposentar no Flamengo, o goleiro Júlio César segue valorizado no mundo da bola. Uma revista colocou o goleiro rubro-negro entre os 10 melhores do século. A publicação foi da revista britânica 442, que listou os 10 maiores goleiros do século. Júlio César aparece na 9ª posição, à frente do goleiro francês Hugo Lloris. O líder é o italiano Gianluigi Buffon, com o espanhol Iker Casillas em segundo e o holandês Van der Sar em terceiro. Hora do nosso giro de informações pelo Brasil. Em Campinas tem mudança de técnico. Já no Atlético Mineiro, o planejamento para a sequência de jogos já está sendo pensado. Mas a gente começa pelo Cruzeiro, que pode ter a volta de um atacante.